No serviço familiar, ele é um serviço que nós também utilizamos demais no Brasil. Inclusive, muitas pessoas falam que ele é serviço brasileiro e muitas pessoas acreditam que esse serviço é uma característica do Brasil ou só existe no Brasil, tá? Mas o nome desse serviço acho que o mais correto dele seria um serviço familiar, né? E aí, vamos começar. Mas antes da gente entrar no que é o serviço familiar, eu só quero explicar para vocês o que é serviço à mesa, tá? Então, o serviço à mesa é a forma que esse alimento vai ser oferecido durante um encontro, que pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um café da manhã, pode ser um café da tarde, tá? Esse serviço familiar, ele é um serviço milenar, gente. Ele existe no mundo há anos e anos e anos. Essa figura, essa imagem, ela é muito familiar a todos vocês, eu tenho certeza. E nessa foto da Santa Ceia, que Jesus está com seus discípulos, ele está no serviço familiar, né? Existe uma mesa posta e o alimento está no meio da mesa. Né? Então, assim, esse serviço, ele realmente é muito antigo. E quais são as características desse serviço familiar? Esse serviço familiar, a mesa vai estar posta, né? Então, a gente vai colocar o prato, vai colocar os talheres, vai colocar o copo, vai colocar a taça, se a gente for servir algum vinho, e o guardanapo vai ficar ali a mesa posta. E aí, as comidas, elas vão todas para o centro da mesa. Esse serviço a gente usa muito, pelo menos eu lembro muito na minha infância dos almoços na casa da minha avó de domingo, né? Então, a gente coloca todas as comidas na mesa, no centro da mesa, a mesa fica toda posta e aí cada um vai se servir nesse serviço, tá? Então, quais são as características desse serviço? Mesa posta e o alimento no centro da mesa. Ok? São as duas características. Outra característica também, que eu posso dizer que é uma característica ou uma observação, é que é um serviço de um tempo só, né? Nele a gente não faz entrada, aí prato principal, a gente serve tudo no mesmo prato. No Brasil geralmente a gente não tem muito hábito de comer salada separado, a gente come salada no prato principal e é uma característica também desse serviço. Posso apontar como característica, né? Então ali se tiver salada a gente vai colocar saladinha no prato, aí tiver, ali parece que é uma carne assada, farofinha, arroz, feijão, a gente vai colocar tudo ali no prato, tá? Então cada um se serve, a mesa fica posta e a comida no centro da mesa, ok? Ele pode ser utilizado tanto no café da manhã, como no café da tarde, como tá na foto, né? Ou também ele pode ser servido no almoço ou no jantar, tanto faz, tá? Esse serviço a gente não usa garçom, é a própria anfitriã ou a própria família que vai levar esses mantimentos, esses alimentos para a mesa, né? Vai colocar a mesa, cada um vai se servir e depois a anfitriã serve. Obviamente que se tiver pessoal do serviço em casa, eles ajudam retirando, né? Por exemplo, a gente coloca um prato só, um tempo só, então a gente se serve, né? Cada um se serve e depois quando acaba os talheres, a gente junta os talheres no prato e aí a gente retira esse prato da mesa. No caso, o anfitrião ou a família. E aí, se tiver o pessoal de serviço, né? Tiver um ajudante, um copeiro, um garçom, ele pode fazer essa retirada. É a hora que ele vai realmente poder ajudar, auxiliar nesse serviço, tá? E aí depois a gente coloca o prato de sobremesa, os talheres de sobremesa já podem estar na mesa, lá em cima, naquela configuração, e aí a gente coloca o prato de sobremesa e aí tira tudo de salgado da mesa e depois traz as sobremesas que também vão ficar no meio da mesa, tá? Esse serviço, ele é mais informal, né? Obviamente, ele é bem... Cadê?
Onde está? Ele é bem informal, né? E uma dica que eu dou sempre para as minhas alunas, quando eu faço live aqui, eu falo desse serviço, é que para facilitar, uma dica é a gente espelhar a mesa. Fabi, como assim espelhar a mesa? É assim, olha, vamos supor que eu vou fazer um serviço familiar na minha casa amanhã, né? E aí eu vou servir arroz, feijão, farofa, carne seca e uma salada, tá? E aí o que eu faço? Eu tenho a mesa, aí se eu paro assim no meio da mesa, eu fico com o lado direito e com o lado esquerdo da mesa, né? Então o que é espelhar a mesa? Seria colocar do lado direito uma travessa com carne, farofa, arroz, feijão e salada. E do lado esquerdo eu repetia a mesma coisa, colocar outras travessas com carne, farofa, arroz, feijão e salada, tá? Então, tudo que eu coloco do lado direito, eu coloco do lado esquerdo. E dessa forma, qual é a vantagem de espelhar a mesa? É que na hora da pessoa se servir, não precisa ficar passando a travessa, né? Porque, por exemplo, se eu coloco o arroz lá do lado esquerdo e eu tô aqui do lado direito, eu servi a carne, servi a farofa, me passa o arroz, aí tem que ficar passando ou servir o arroz pra pessoa e tudo isso. Isso acontece nesse serviço e tá tudo bem, tá? Mas uma dica para facilitar esse serviço é essa: você espelha a mesa, tudo que tem de um lado de alimento, você serve do outro e fica mais fácil, né, essa dinâmica na mesa, tá? Funciona super bem, é um serviço que a gente pode usar sempre quando a gente quiser, a gente usa muito no Brasil, por isso é que muita gente fala, serviço brasileiro. O problema de falar serviço brasileiro é que eu acho que a gente fica com essa impressão errada de que esse serviço é um serviço que só existe no Brasil, ou, né, que é uma coisa única nossa, e não é. Na verdade, esse serviço existe no mundo inteiro, ele é um serviço milenar e é um serviço mais informal, tá?